Olá, tudo bem? Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica e agora estamos num momento de grande tensão em que prenderam, aliás, quase mataram a Paulo e ele foi levado então pelos romanos, mas ele pede para falar com o povo, né? Agora capítulo 22 de Atos vai falar qual foi o discurso que Paulo fez, pediu silêncio ao povo para que ele ouvisse o que ele tinha a falar. Bom, como sempre, eu peço que se você tem gostado do conteúdo, partilhe, dê o seu gosto. Vamos então pedir a direção do Espírito Santo. Meu Deus, quão forte é a vida do apóstolo Paulo, tudo que ele passou, viveu. Nós não vivemos nem um terço do que ele passou, né? As dificuldades, as lutas, e às vezes as lutas que nós passamos não chegam ao ponto do que ele passou e já pensamos em desistir logo. Nos dá essa coragem, essa força que ele tinha para se manter de pé. Aliás, o foco que ele tinha era olhar somente para ti. Meu Deus, obrigado por essa chance de estar aqui lendo a tua palavra. Fortalece essa pessoa que está ouvindo comigo essa meditação, que ela seja tão abençoada quanto eu sou. Por isso, fale conosco. Amém. Atos 22. Homens, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar em língua hebraica, maior silêncio guardaram e disse: quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei dos nossos pais, zeloso de Deus, com todos vós hoje sois. E persegui este caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões, tanto homens como mulheres. Então ele se refere à igreja dos apóstolos como a igreja do caminho, né? Então ele se põe como um homem fariseu, formado aos pés de Gamaliel, e que ele saiu com o propósito de perseguir a esses cristãos, né? E que saiu com uma feroz vontade de fazer justiça em nome de Deus. E aí ele continua no 5. Como também o sumo sacerdote me é testemunha e todo o conselho dos anciãos. E recebendo deste cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer amarrados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente, me rodeou uma grande luz do céu. E caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem és, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Então, primeiro, ele conquistou o povo, dizendo quem ele era, de onde ele era, qual a formação que ele tinha, mas agora ele fala da sua experiência que ele teve com Jesus, né? O seu encontro com a luz, que não sofreu interferência de nenhum dos discípulos, mas foi direto com o próprio Senhor Jesus. 9. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado a fazer. E como eu não via, por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, homem piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, e vindo ter comigo, e apressando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. E ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouça a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. E vi aquele que me dizia: dá-te depressa, e saí apressadamente de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão
e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava as capas dos que o matavam. Deus já havia alertado ao Paulo de que aquelas pessoas não iriam aceitar o testemunho dele. Ele está aqui já falando, afirmando, né? E ele fala sobre Estevão, que nós lemos lá no princípio de Atos, né? Quando ele então faz um grande discurso e os sacerdotes, movidos por inveja, por ódio, né? Pegam em pedras e o apedrejam. E Estevão morre. Mas antes de morrer ele falou, vejo o céu aberto e o Filho de Deus ali já me aguardando. Que visão. 21. E disse-me, vai porque hei de enviar-te aos gentios de longe. E ouviram até esta palavra e levantaram a voz dizendo, tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. E clamando eles e arrojando de si as vestes e lançando pó para o ar. O tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites para saber por que causa assim clamavam contra ele. E quando o estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava, é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? O comentário diz, é-vos lícito açoitar um romano? Paulo sempre agia com sabedoria e procurava transformar situações desfavoráveis em favoráveis para que a pregação do evangelho não fosse prejudicada. Por exemplo, quando os romanos quiseram prendê-lo e açoitá-lo, ele os lembrou de que era cidadão romano. Além disso, para combater os argumentos dos fariseus, lembrava-os de que era fariseu e filho de fariseu. E para pregar aos judeus e aos gentios, ele agia conforme os costumes deles, respectivamente. Paulo nos mostra que não devemos olhar as situações como desfavoráveis, e sim desafiadoras. Isto é, devemos encará-las como oportunidades para glorificar o nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo sempre nos mostra uma saída, mas precisamos estar atentos à sua voz e obedecer a ela. Então Paulo se defende, porque se ele já estava machucado, quase morto, né? E agora vai sofrer açoites, então ele poderia morrer. Então Deus deu uma sabedoria para ele. Ele tinha dupla nacionalidade e eles, como romanos, não podiam fazer isso a eles. Podia fazer ao judeu, porque eles não consideravam o judeu um ser humano, um verme. Era assim como eles tratavam os judeus. Mas, sendo que ele tinha uma nacionalidade romana, então ele tinha que ser tratado com respeito. 26. E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo, vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe, dize-me, és tu romano? E ele disse, sim. E respondeu o tribuno, eu com grande soma de dinheiro alcancei esse direito de cidadão. Paulo disse, mas eu sou de nascimento. Ui! Enquanto o tribuno, né, alcançou o direito da cidadania com esforços próprios, Paulo era nascido, né? Então ele tinha sangue de fariseu, como ele bem falou, por causa da sua mãe, mas ele era romano também. 29. E logo dele se apartaram os que havia de examinar, e até o tribuno teve temor quando soube que era romano, visto que o tinha ligado. E no dia seguinte, querendo saber ao certo a causa, porque era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou vir os principais sacerdotes e todo o seu conselho. E trazendo Paulo, o apresentou diante deles. Então agora Paulo, nesse capítulo 23, vai se apresentar àqueles judeus que tanto faziam acusações. O que eles queriam com o apóstolo, né? Aí no versículo 1. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse, homens, irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. O comentário, com toda boa consciência. Ao ser apresentado aos principais sacerdotes e a todo o sinédrio, Paulo estava seguro e não receava ser questionado acerca do que anunciava sobre o Senhor Jesus. A sua segurança e a sua confiança vinham de uma consciência limpa por estar fazendo o que era certo. A boa consciência diante de Deus nos dá a confirmação de que temos agido de acordo com a sua vontade, porque obedecemos a sua palavra. Temos vivido dias muito difíceis em que o nome do Senhor Jesus tem sido envergonhado pela conduta de homens e mulheres que dizem servi-lo, mas o têm negado em suas atitudes. A consciência destes
tem estado totalmente cauterizada, pois já não possui nenhum temor a Deus ou a sua palavra. As suas obras são más e perversas e as suas intenções são puramente pessoais e egoístas. Então, olha o cuidado que temos que ter também com a consciência, né? Como que eu sei que minha consciência está boa? Quando ela é lavada pelo sangue do Senhor Jesus e está de acordo com a palavra de Deus. Tem muita gente fazendo coisa errada e falando assim, mas minha consciência não me acusa. Bom, a consciência não acusa, mas as atitudes estão erradas. Era o caso dos fariseus que agora estavam prendendo a Paulo. 2. Mas o sumo sacerdote, Ananias, mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse, Deus te ferirá a parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? O comentário diz parede branqueada. Essa expressão tinha o mesmo sentido de hipócrita. Paulo compara o sumo sacerdote a uma parede desbotada que precisa receber uma grande quantidade de cal para disfarçar sua precariedade. Significa que, apesar da posição de líder espiritual e da sua aparência de santidade, o caráter daquele religioso era de um homem falso, injusto e cruel. O Senhor Jesus havia chamado os escribas e os fariseus de sepulcros caiados, referindo-se exatamente à sua hipocrisia. A hipocrisia é um pecado detestável, porque ela está no coração e se disfarça com fingimentos. Por incrível que pareça, é justamente dentro das religiões onde ela é mais encontrada. A triste realidade daqueles religiosos, a triste realidade de muitos crentes de hoje. 4. E os que ali estavam disseram injúrias o sumo sacerdote de Deus. E Paulo disse, não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito, não dirás mal do príncipe do teu povo. E Paulo, sabendo que uma parte era dos saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho, homens e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e ressurreição dos mortos sou julgado. E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. Então ele, como fariseu, ele sabia como lidar com os saduceus. Então ele criou aquela confusão entre eles mesmos, para que eles discutissem lá entre eles. 9. E originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo, nenhum mal achamos nesse homem. E se algum espírito ou anjo lhe falou, não lutemos contra Deus. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a tropa, para que o tirasse do meio deles e o levassem para a fortaleza. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe, o Senhor disse, Paulo, tem bom ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. O comentário do 11, tem bom ânimo. O Senhor Jesus apareceu a Paulo em visão quando ele estava preso na fortaleza para animá-lo. O apóstolo era um homem cheio de fé, mas isso não impediu de sentir angústias, ansiedade e apreensão ao passar por grandes lutas. Ele poderia ser morto em Jerusalém e assim não conseguir levar o evangelho a Roma, como tanto queria. Contudo, ele foi consolado, encorajado pelo próprio Senhor Jesus ao receber a promessa de que evangelizaria os romanos. Em momentos de profunda tensão, o Senhor reestabelece o nosso ânimo, nos consola, confirma a sua promessa e nos concede a sua paz. Primeira coisa que eu vejo Deus falando com Paulo é tem bom ânimo. Porque com certeza ele vendo tudo aquilo, ele tentando evangelizar, falar da luz da salvação para aquelas pessoas que ele conhecia bem, mas elas estavam contra ele. E ele falou, tem bom ânimo, quer dizer, se anima. E ele falou, agora eu quero que você dê testemunho de mim, agora em Roma. Como ele testificou Jesus ali. Ele poderia ter negado Jesus, né? Ele era um fariseu, ele poderia ter enganado aquelas pessoas para se sair bem. Mas ele não se importou. Ele testificou, se manteve firme naquilo que ele cria. Assim também temos que ser nós. Independente das consequências, por causa da nossa fé em Jesus, vamos pagá-la. É melhor você pagar
porque a honra vai vir de Deus e vai ser muito grande, do que você aceitar uma proposta do mal e se entregar a ela e perder a chance da salvação. E vamos continuar. E quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. E eram mais de 40 os que fizeram essa conjuração. E estes foram ter com os principais sacerdotes e anciãos e disseram: conjuramo-nos sob pena de maldição a nada provarmos até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós, com o conselho, notificai ao tribuno que vô-lo traga amanhã, como que querendo saber mais alguma coisa de seus negócios, e antes que chegue estaremos prontos para o matar. Veja, né? Que ponto que chega aqueles tais religiosos que querem matar em nome de Deus. Mas Deus não falou com eles, Deus falou com Paulo, mas não falou com eles. Eles estavam completamente enganados, né? Eles estavam cegos ao extremo. E ao ponto de matar uma pessoa. Quer dizer, eles eram tão religiosos, tão guardiões da lei, e estavam infringindo a lei. Não matarás. É um dos mandamentos. 16. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, foi e entrou na fortaleza e o anunciou a Paulo. E Paulo, chamando assim um dos centuriões, disse: leva esse jovem ao tribuno, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. Tomando ele, pois, o levou ao tribuno e disse: o preso Paulo, chamando-me a si, rogou-me que trouxesse esse jovem que tem alguma coisa para dizer-te. E o tribuno, tomando-o pela mão e pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular: que tens que me contar? E disse ele: os judeus se concertaram rogar-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como que tendo de inquirir dele mais alguma coisa ao certo. Mas tu não os criais, porque mais de 40 homens, de entre eles, lhe andam armando ciladas, os quais se abrigaram sob pena de maldição a não comer nem beber até que o tenham morto. Já estão preparados, esperando de ti promessa. Então o tribuno despediu o jovem e mandando-lhe que a ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo. O comentário diz assim: fizeram uma conspiração com o propósito de pressionar as autoridades. Mais de 40 homens fizeram greve de fome até que Paulo fosse morto. Eles teriam atingido seu intento se Deus não tivesse frustrado seus planos. Veja que para atingir os seus objetivos, Satanás manipula pessoas e trama projetos a fim de destruir os servos de Deus. No entanto, a vida dos servos do Altíssimo está protegida por suas mãos. Diante disso, só morrerão quando ele quiser tomá-los para si. Por isso, todos os planos e projetos malignos contra eles, por mais bem arquitetados que pareçam, cairão por terra. Isaías 54, 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça, que de mim procede, diz o Senhor. Então, como eu falei, né, como estava o coração daqueles religiosos, né, tão corrompido pelo poder. É isso aí, corrompido pelo poder. Agora 23. E chamando 2 centuriões, lhe disse: aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados e 70 de cavalaria e 200 arqueiros para irem até a Cesareia. E aparelhai animais para que, pondo nelas a Paulo, o levem salvo ao presidente Félix. E escreveu uma carta que continha isto: Cláudio Lísias a Félix, potentíssimo presidente, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e, estando já a ponto de ser morto por eles, sobrevim eu com a tropa e o livrei, informando de que era romano. E querendo saber a causa por que o acusavam, o levei ao seu conselho e achei que o acusavam de alguma questão da sua lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. E sendo-me notificado que os judeus haviam de armar cilada a esse homem, logo te o enviei, mandando também aos acusadores que perante ti digam o que tiverem contra ele. Passa bem. Tomando, pois, os soldados a Paulo, como lhe fora mandado, trouxeram
de noite a Antipatride, e no dia seguinte, deixando aos de cavalo irem com ele, tornaram à fortaleza, os quais, logo que chegaram a Cesareia e entregaram a carta ao presidente, lhe apresentaram Paulo. E o presidente, lida a carta, perguntou de que província era, e sabendo que era da Cilícia, disse: Ouvir-te-ei quando também aqui vierem os teus acusadores, e mandou que o guardassem no pretório de Herodes. Então Paulo vai testificar a respeito de Jesus muitas e muitas vezes, mas isso vai contribuir para o ganho de almas, né? Dolorido, a vida de Paulo daqui para frente são dias terríveis, mas é onde ele vai escrever as cartas mais poderosas para os cristãos dos dias de hoje. Bom, que Deus continue abençoando e iluminando você. Até o próximo vídeo.